O herói e o fora da lei. Como construir marcas extraordinárias usando o poder dos arquétipos. Autores: Margaret Mark e Carol S. Pearson. Audiolivro oferecido pelo canal Test Play. Inscreva-se e deixe seu like. Boa audioleitura. Prefácio. Em outubro de 1987, precisei fazer uma viagem urgente de negócios a Toronto, no Canadá. Depois de aterrissar no aeroporto Pearson, corri para o primeiro táxi da fila. Do banco traseiro, notei que o motorista usava um velho e pesado casaco xadrez e um gorro de lã com orelheiras sobre os cabelos emaranhados. Pelo espelho, vi sua barba mal cuidada, de vários dias. Ao se afastar da calçada, ele deu uma freada repentina, virou-se para mim e perguntou, num tom de urgência: "O senhor ouviu as notícias?" Inspirei o ar gelado. "Não, o que aconteceu?" "Um horror. O índice Hang Seng caiu 9% esta manhã." Naquele instante, eu soube que a tão esperada era das comunicações globais tinha realmente nascido. O mundo todo, ricos e pobres, estava ligado em tempo real no colapso dos mercados financeiros. E havia uma preocupação genuína nos olhos do taxista, refletindo os temores que corriam o mundo. Qual era a história? Parece que ninguém compreendia por que os mercados estavam em queda livre. O que significava aquele colapso de outubro? Nem o presidente Reagan, nem Margaret Thatcher, nem os secretários de Tesouro ou Finanças, nem qualquer outro líder prestigiado se levantou para nos dizer qual era a história. Desse modo, na ausência de alguma história nova, milhões de pessoas se voltaram para a última história disponível, o colapso do mercado de ações em outubro de 1929. E os preços despencavam uns atrás dos outros. Por fim, depois de sugarem a melhor parte de milhões de portfólios, os mercados chegaram ao fundo do poço, mas bem acima dos níveis da depressão porque, na verdade, não se tratava de uma repetição de 1929. Hoje, enquanto escrevo em outro mês de outubro, os mercados se agitam como nunca antes. Marcas nascem com maior rapidez do que nunca. A mídia tem um suprimento de dados, notícias, entretenimento e publicidade muito maior do que há 13 anos. Sem termos uma boa história para dar sentido à mensagem, a maior parte dela apenas desliza, vagamente vista ou ouvida, mas certamente não absorvida. Todos nós amamos histórias e precisamos delas. De fábulas a novelas, de musicais a comerciais, instintivamente ansiamos por histórias que nos proporcionem o contexto humano para forças que geralmente são vastas, antigas e abstratas. As histórias são os melhores mestres. Este é um livro sobre o encontro da história certa. Ele oferece uma nova moldura para você compreender como as marcas e as empresas ganham e perdem significado, atenção, valor e fatia de mercado nestes nossos tempos frenéticos. Em meus 30 e poucos anos no ramo de propaganda e marketing, nunca encontrei pensador mais original ou pesquisador mais articulado do que Margaret Mark. Tive a sorte de trabalhar com ela por quase 2 décadas, durante as quais observei-a constantemente quebrando o solo duro dos conhecimentos aceitos e criando novo chão para maior benefício da clientela. Ela agora se uniu à doutora Carol Pearson, uma estudiosa com dotes inigualáveis que não só passou anos estudando profundamente os arquétipos, mas também vem aplicando suas descobertas na prática, como consultora de importantes organizações. Juntas, elas fundiram uma tese admirável que, no fim, lida com o fortalecimento do valor, até mesmo o valor de mercado, de marcas e empresas. Não pude deixar de pensar em Margaret e Carol no último jogo da Super Bowl, quando toda uma nova legião de empresas.com exibiu orgulhosamente seus comerciais de $1 milhão por 30 segundos diante da mais rica audiência de TV do país. A maioria desses comerciais era inteligente, inovadora, com efeitos espetaculares. E a maioria ficava bem longe de ter um significado. Milhões de dólares jogados fora. Este livro ilumina as ranhuras mais antigas da nossa arquitetura mental, descrita por Carl Jung como arquétipos, e mostra como estes poderão ser utilizados para dar significado e lucro a uma marca. Há aqui uma força nascente que, se compreendida corretamente, trará uma vitalidade rara a uma marca ou a uma corporação. Mas deixe-me antes colar o selo de alerta. Na minha opinião, o significado não é algo que se possa enxertar em um produto, particularmente em um produto de qualidade inferior. Para atrair e conservar a clientela, o significado precisa ser fiel ao valor intrínseco de uma marca, ou seja, aquilo que o produto realmente é e faz. Por isso, a administração dos arquétipos deve começar muito antes do nascimento de um comercial. Ela começa com o desenvolvimento de um produto ou serviço que oferece um benefício real. Essa ideia não é nova. Durante séculos, indivíduos criativos descobriram os arquétipos corretos para uma marca por intuição e lampejas de gênio. Desde os primórdios da propaganda, eles contaram histórias em seus anúncios. Mas nunca antes a busca do arquétipo correto e da história certa foi feita de modo sistemático ou científico.
Com este livro, ambas as buscas têm início. Na verdade, este livro é, em si, uma nova história que dá sentido às marcas do marketing em um confuso mundo novo. Alex Kroll, ex-diretor de criação, CEO e diretor executivo da Young e Rubicon. Parte 1. Os ativos fundamentais. Um sistema para administrar o significado. As marcas fazem parte da nossa vida cotidiana tanto quanto o nosso local de trabalho e os aspectos do nosso bairro. Marcas grandes e duradouras tornam-se ícones, não só das empresas, mas das culturas como um todo. Coca-Cola não é só o logotipo mais reconhecido do mundo, como também se tornou um símbolo do modo de vida ocidental. Hoje em dia, a marca não é só um repositório de características funcionais, mas também de significado e valor. No entanto, se queremos identificar e alavancar eficazmente os elementos essenciais, ou imutáveis, das nossas marcas, precisamos nos tornar fluentes na linguagem visual e verbal dos arquétipos. Os criadores das grandes marcas intuíram essa verdade simples. Por exemplo, as superestrelas da indústria cinematográfica e do entretenimento, e os agentes que administram suas carreiras, compreendem que sua popularidade contínua não depende simplesmente da qualidade ou do sucesso dos filmes que estrelam ou da sua visibilidade. Em vez disso, depende de criarem, alimentarem e continuamente reinterpretarem uma identidade ou significado único e irresistível. Madonna vive mudando seu estilo de vida e seu corte de cabelo, mas continua sempre a rebelde extravagante. Dentro e fora das telas, Jack Nicholson é o fora da lei intratável. Meg Ryan e Tom Hanks passam a cada papel que representam o espírito do inocente ingênuo. Essas identidades não são apenas consistentes, elas também são irresistíveis. Ame-os ou os odeie, você não consegue deixar de notá-los. Na verdade, não conseguimos escapar de sentir fascínio por quem eles são e pelo que eles implicitamente representam. Nesta era de audiência declinam e das redes e de 300 canais a cabo, o julgamento de 0.1 Simpson teve continuamente uma audiência recorde. Foi por causa do sensacionalismo do crime, pelo glamour de Beverly Hills, pelas entrelinhas raciais. Embora cada um desses fatores tenha desempenhado seu papel na hora de atrair a atenção do público, foi o significado arquetípico mais profundo que fez as pessoas acompanharem o julgamento pela TV, dia após dia. Independentemente da realidade de sua personalidade ou de sua vida, Simpson, enquanto marca, foi visto como o guerreiro feroz, capaz de derrotar qualquer adversário. As revelações de abuso e violência que vieram à tona durante seu julgamento levaram muitas pessoas a concluir que ele, apesar de ter sido inocentado, realmente assassinou a esposa. Em vez de uma figura popular, ele se tornou objeto de desprezo e ignomínia. Assim, a história de 0J. Simpson se encaixa no molde clássico do Otelo shakespeariano, o guerreiro derrubado pelo poder destrutivo do próprio ciúme doentio. Em sua vida e em sua morte, Diana Spencer dominou o mundo. O poder de sua história talvez faça lembrar o apelo magnético da fábula de Cinderela, a moça bela, porém vulnerável, que se casa com o príncipe mas é obrigada a viver sob o olhar sempre vigilante da sogra repressora. Mesmo depois do divórcio, a história de Diana evoluiu no padrão Romeu e Julieta, ela desafia as convenções sociais por seu amor e encontra a morte prematura. O caso da princesa Diana também mostra como as pessoas acham irresistível a evolução de uma história arquetípica. O que acontece quando a moça se casa com o príncipe encantado, mas não vive feliz para todo sempre? Ela se divorcia, faz ajustes e se transforma em uma mulher que ama a humanidade, motivando as pessoas a mostrarem seu amor por ela. Embora tenha muitos capítulos, estilos e reificações, a história de Diana gira sempre em torno do tema da princesa amante. Caso essa unidade arquetípica essencial estivesse ausente, Diana não teria capturado nossa atenção tão profundamente. A história de Elian Gonzalez, o menino cubano que se tornou objeto de uma luta internacional pelo poder, foi manchete durante semanas. Em um mundo cheio de órfãos, por que o dilema desse garoto nos afetou tanto? Foi por causa do drama de ter ficado sozinho em alto mar, depois de sua mãe e outros companheiros de fuga terem se afogado. Foi porque a controvérsia gerada pela decisão de devolvê-lo à guarda do pai, e portanto a Cuba castrista, refletia o conflito básico entre os valores que damos à liberdade de oportunidades, por um lado, e a família e relacionamentos, por outro. Acaso essa controvérsia enfatizava a necessidade de abandonarmos o ideário da Guerra Fria e entrarmos em uma nova era? Sem dúvida, foi isso tudo, e cada um desses fatores possui seu tema arquetípico. Comentando a natureza simbólica das notícias, Paul Richard, repórter do Washington Post, liga a história de Elian ao padrão mítico do herói arquetípico. O pequeno Moisés na cestinha de juncos e o pequeno Elian na sua jangada estão relacionados em certo grau. A expectativa era de que eles se afogassem.
Esses nascimentos aquáticos parecem uma bênção, esses partos, milagrosos, a criança se tornará homem. Assim, Elian carrega a promessa de redenção cultural. Richard observa que Moisés viveu muitos anos prósperos no Egito antes de partir para a Terra Prometida, implicitamente levantando uma questão: Elian estava ali para resgatar os norte-americanos do materialismo ou para resgatar os cubanos de Castro e da pobreza? Novas histórias que realmente prendem a atenção do público sempre têm uma qualidade arquetípica, observa Richard. Quando surgir a próxima grande história, todos nós seremos novamente apanhados, diz ele, porque cada história que tão misteriosamente nos prende é alguma versão do Era uma Vez, uma fábula mítica representada na vida real. Um exemplo da tese de Richard é a maneira pela qual a mídia cobriu a trágica morte de John Kennedy, inserindo esse acontecimento no contexto das mortes de outros belos e carismáticos homens da família Kennedy, Joseph, John e Robert. Os noticiários evocavam crenças humanas arcaicas e profundamente enraizadas, a crença na maldição da família Kennedy e a crença no poder redentor do sacrifício do homem mais perfeito de seu tempo. Pouco importa que nos tempos antigos o belo jovem fosse sacrificado em um ritual religioso, não que morresse em um trágico acidente ou fosse assassinado, algum ponto da psique humana ainda é tocado por essa história de martírio. Do mesmo modo, os filmes campeões de bilheteria quase sempre têm estruturas arquetípicas. Os 6 últimos ganhadores do Oscar de melhor filme exemplificam as histórias arquetípicas clássicas: Forrest Gump, O Contador de Histórias, 1994, O Poder do Tolo Sábio, Coração Valente, 1995, O Herói Triunfante, O Paciente Inglês, 1996, e Titanic, 1997, O Amante Transformador. Shakespeare Apaixonado, 1998, o criador, escritor, que transforma o sofrimento do amor perdido em arte enobrecedora, e, por fim, Beleza Americana, 1999, o cara comum como ser místico, uma crise de meia-idade em que a noite escura da alma leva à experiência da iluminação mística e, infelizmente, no caso, a morte. Às vezes o roteirista, o diretor e o produtor simplesmente intuem o arquétipo. Outras vezes, eles são guiados por um sistema consciente. A série Guerra nas Estrelas, Star Wars, bem como os bonecos de ação e outros produtos derivados, têm um apelo eterno. Ao fazer esses filmes, George Lucas foi guiado pelo livro de Joseph Campbell, O Herói de Mil Faces, The Man with a Thousand Faces, que esboça todos os ricos e evocativos estágios da jornada do herói. A popularidade de cada episódio deriva em grande parte do talento de Lucas para elaborar conscientemente toda a série a fim de transmitir figuras arquetípicas e enredos míticos. Os produtos atraem e prendem a nossa atenção pelo mesmo motivo: eles corporificam um arquétipo. Por exemplo, através dos tempos os rituais de purificação significaram mais do que simples limpeza física, também simbolizaram a remoção do pecado ou da vergonha, concedendo pureza e valor à pessoa que seguiu o ritual. O sabonete Ivory inspirou-se nessa fonte. Ivory não é um produto que apenas limpa, ele trabalha a ideia de renovação, pureza e inocência. Ao longo dos anos, o Ivory mudou os detalhes de suas campanhas publicitárias, atualizou as referências culturais utilizadas e diversificou as faixas etárias e étnicas das pessoas mostradas tomando banho. No entanto, a mensagem central de seus anúncios, seu significado, permaneceu profundamente simbólica e constante. A marca Ivory teve sucesso porque seu significado é coerente com a essência profunda da purificação. As marcas que capturam o significado essencial de sua categoria comunicam essa mensagem de maneira sutil e refinada, dominam o mercado, assim como a Princesa Diana, o J. Simpson, Clinton Lewinsky e Elian, dominaram as ondas eletromagnéticas. O que é um arquétipo? Formas ou imagens de natureza coletiva, que ocorrem em praticamente toda a Terra como componentes de mitos, ao mesmo tempo, como produtos individuais de origem inconsciente. C.G. Jung, Psychology and Religion. Jung tornou emprestado o conceito de arquétipos das fontes clássicas, incluindo Cícero, Plínio e Santo Agostinho. Adolphe Bastien lhes deu o nome de ideias elementares. Em sânscrito, eram chamados de formas conhecidas subjetivamente. Na Austrália, eram denominados os Eternos do Sonho. Joseph Campbell, The Hero with a Thousand Faces. O Herói de Mil Faces, publicado pela Ed. Pensamento, São Paulo. Jung adotou, até certo ponto, a abordagem oposta à dos behavioristas, ou seja, ele não observava de fora as pessoas, não perguntava como nos comportamos, como nos cumprimentamos, como nos acasalamos, como cuidamos das nossas proles. Em vez disso, ele estudou o que nós sentimos e o que fantasiamos quando estamos fazendo tais coisas. Para Jung, os arquétipos não são apenas ideias elementares, mas também igualmente sentimentos elementares, fantasias elementares, visões elementares.
Marie-Louise von Franz, Psyche and Matter. Capítulo 1. Ativos primordiais. Um sistema para administrar o significado. A publicidade sempre usou imagens arquetípicas para vender produtos. O boneco Jolly Green Giant é, afinal de contas, o arquétipo do homem verde, figura associada com a fertilidade e a abundância. O uso judicioso desse simbolismo alimenta uma marca líder. Os ícones da marca vão ainda mais longe. Não se trata apenas de usar imagens e símbolos arquetípicos para posicionar a marca, mas sim que, ao longo do tempo, a própria marca assume significação simbólica. O sabonete Ivory não está meramente associado à inocência, ele a personifica. As mães banham os filhos com Ivory não só para mantê-los livres de germes e produtos químicos irritantes, mas também porque Ivory parece perfeito para os preciosos bebês e criancinhas. Para entender o poder desse fenômeno, precisamos compreender a natureza dos símbolos. Alguns símbolos têm profundos significados religiosos ou espirituais. No cristianismo, por exemplo, o batismo é o ritual de purificação, enquanto a comunhão oferece um ritual para a aceitação da graça divina. Claro que seria sacrilégio explorar o simbolismo específico de qualquer crença a fim de vender produtos. Porém, os símbolos de renovação, tanto sagrados quanto seculares, existem em um contínuo unificado por um arquétipo. Embora o poder consciente de um símbolo religioso seja extremamente maior, o poder inconsciente de um arquétipo, mesmo num contexto totalmente secular, é imenso. O significado como ativo de uma marca. Compreender e alavancar o significado arquetípico, que antes era apenas um interessante algo mais para o marketing eficaz, é hoje um pré-requisito. Por quê? Houve um tempo em que criar, construir e comercializar marcas com sucesso não exigia inspiração infinita nem capital ilimitado. A demanda excedia a oferta e os mercados eram bem distintos. De modo geral, os produtos eram fisicamente diferentes uns dos outros e as marcas se construíam sobre aquelas diferenças. Durante séculos, assim foram as coisas no mundo do marketing ou das vendas. Mas quando a concorrência alcançou certo patamar, cada empresa, seja uma multinacional dos refrigerantes de cola ou a lavanderia do bairro, enfrentou um novo desafio. Não importava a eficácia dos sistemas de produção e distribuição de refrigerantes nem a tecnologia dos processos de lavar a seco, seus concorrentes podiam imitá-los ou os reproduzir. Nessas circunstâncias, as empresas descobriram que só tinham dois grandes caminhos estratégicos a seguir: reduzir seus preços ou dar significado aos seus produtos. Claro que a criação e administração de significado era a opção mais desejável. É irônico, porém, com o significado tornando-se fator crítico, que até hoje nenhum sistema tenha sido desenvolvido para a compreensão ou administração do significado das marcas, sejam produtos, serviços, empresas ou causas. Tivemos sistemas de fabricação para produzir produtos, sistemas de desenvolvimento da mensagem para criar plataformas eleitorais e sistemas empresariais para comercializar produtos, mas nenhum sistema para administrar aquilo que tinha se tornado o ativo mais alavancável de uma marca. Por que não? Em parte porque a necessidade de administrar o significado era um fenômeno relativamente novo. Se fosse o único produtor de refrigerantes da cidade, como ocorreria, digamos, em Hangzhou, China, você poderia comercializar o produto com base em suas características e benefícios. E se tivesse a única lavanderia a seco do bairro, você anunciaria o estabelecimento com base nos méritos de sua conveniência, embalagem ecológica e limpeza eficaz. Porém, nas categorias cada vez mais superlotadas e altamente competitivas, os casos em que a diferenciação da marca estaria baseada nas diferenças perceptíveis do produto tornaram-se raros ou inexistentes. E mesmo quando uma empresa consegue criar um produto legitimamente diferenciado, este é logo imitado e copiado pelos concorrentes. Já em 1983, Paul Alkin identificou uma mudança profunda na importância relativa do corpo do produto diante do significado do produto, que exigia uma mudança correspondente no nosso modelo empresarial. Logo depois, a Wall Street fez uma descoberta de igual valor: empresas inteiras estavam sendo adquiridas simplesmente para o comprador obter suas marcas poderosas, embora outras marcas oferecessem produtos quase idênticos. Algo novo estava acontecendo. Centenas de milhões de dólares eram gastos na compra de certas marcas, porque elas possuíam um atributo ou propriedade que não era plenamente compreendido e que pegava os compradores totalmente desprevenidos. A verdade é que aquelas marcas tinham se tornado fenomenalmente valiosas não apenas devido às suas características ou benefícios inovadores, mas também porque essas propriedades tinham se traduzido em significados poderosos. Elas valiam milhões de dólares porque tinham ganhado um tipo de significado que era universal, maior do que a vida, icônico. Quer os novos gerentes o percebessem conscientemente ou não, eles se tornaram os administradores de marcas arquetípicas.
Os significados que essas marcas carregam são como ativos primordiais que precisam ser administrados com tanto cuidado como os investimentos financeiros. E a maioria das empresas não estava preparada para isso, porque, pura e simplesmente, não havia sistema disponível para guiá-las. A Levi's, antes uma forte e nítida marca do explorador, pulou do fora da lei para o herói, voltou ao explorador, depois passou para o cara comum, mudou para o bobo da corte e ocasionalmente apresentou uma colcha de retalhos de identidades arquetípicas, tudo ao mesmo tempo, refletindo o gerenciamento confuso da marca-mãe e das submarcas. 501, Five Pocket, Wide Leg. A participação de mercado da empresa caiu na mesma proporção. A Nike, uma das maiores marcas do herói de todos os tempos, tornou-se estereotipada e insegura naquele papel, demonstrou publicamente sua perda de autoconfiança, trocando de agências de publicidade e gerentes de produto, quando a verdadeira solução estava em aproveitar com mais profundidade e segurança a jornada do herói, inesgotável fonte de inspiração para o arquétipo do herói. Essas empresas tinham nas mãos alguns dos mais sofisticados e talentosos profissionais de marketing, no entanto, perderam o rumo. O resultado foi o caos, tal como teria acontecido se um diretor financeiro tentasse administrar o dinheiro na base da tentativa e erro, sem qualquer sistema de administração financeira e contábil. A administração do significado é relevante não apenas para o mundo comercial. De maneira um pouco mais sutil, as organizações sem fins lucrativos e os candidatos políticos enfrentam o mesmo dilema que acabamos de descrever. Enquanto uma causa específica parece única para seus defensores, os potenciais patrocinadores são bombardeados com pedidos de dinheiro. Para decidir qual boa causa apoiar, eles se baseiam principalmente na sensação de que o significado de uma organização específica é o mais adequado aos seus valores. Do mesmo modo, a maioria dos candidatos de um mesmo partido tem, pelo menos, posições semelhantes diante dos problemas. Para serem indicados, eles precisam se ligar aos eleitores de uma maneira que ofereça a promessa de significado apropriada àquele momento específico. John E. Kennedy fez isso com eficácia, invocando Camelot. O significado de uma marca é seu ativo mais precioso e insubstituível. Quer você esteja vendendo um refrigerante ou um candidato a presidente, aquilo que sua marca significa para as pessoas será tão absolutamente importante quanto sua função, talvez até mais, porque é seu significado que nos diz que este me parece perfeito ou é este que eu quero. O significado fala ao sentimento, ou lado intuitivo, do público, cria uma afinidade emocional, permitindo que os argumentos mais racionais sejam ouvidos. A estrela polar do marketing. Fazer marketing sem um sistema de administração do significado é como os antigos navegadores, em mares traiçoeiros, tentando encontrar porto seguro numa noite sem estrelas. O que eles precisavam era de uma bússola permanente e confiável, um ponto fixo que iluminasse tanto o lugar onde estavam quanto o lugar aonde tinham de ir. Para os profissionais de marketing, a teoria dos arquétipos poderá agir como essa bússola. Escrevemos este livro, O Herói e o Fora da Lei, para comunicar o primeiro sistema do mundo para a administração do significado. E como muitas ótimas ideias, ele vai beber em fontes antiquíssimas e eternas. As impressões, diretamente encadeadas na nossa psique, influenciam os atributos que amamos na arte, na literatura, nas grandes religiões do mundo e no cinema. Platão chamava essas impressões, ou matrizes psíquicas, de formas elementares e as via como as estruturas ideativas que formavam um gabarito para a realidade material. O psiquiatra C.G. Jung as chamou de arquétipos. No mundo do marketing, nunca tivemos conceito ou vocabulário comparável. Mas as marcas estão, na verdade, entre as mais vibrantes expressões contemporâneas desses padrões profundos e permanentes. Seja por meio da intenção consciente ou por um acaso feliz, as marcas, sejam candidatos políticos, superestrelas, produtos ou empresas, alcançam diferenciação e relevância profundas e duradouras quando incorporam um significado arquetípico atemporal. Com efeito, as marcas mais bem-sucedidas sempre fizeram isso. Esse fenômeno não significa adotar um significado para uma campanha publicitária efêmera, mas sim tornar-se uma expressão coerente e duradoura do significado, tornar-se essencialmente um ícone da marca. Produtos poderosos já fizeram isso: Nike, Coca-Cola, Ralph Lauren, Marlboro, Disney e Ivory, para mencionar alguns poucos. E também alguns filmes. Guerra nas Estrelas, E.T., e O Vento Levou, e algumas personalidades, Lady Diana, Jack Onassis, Joe DiMaggio, John Wayne. As marcas que alcançaram esse status, por feliz acaso ou devido a um instinto fabulosamente talentoso, capturaram e prenderam a imaginação do público. E, se foram sábios, seus profissionais de marketing mantiveram o curso simplesmente porque aquilo que suas marcas vieram a representar está tão bem e tão coerentemente sintonizado com o público. Mas depender do gênio só vai até certo ponto e só dura certo tempo.
Mais cedo ou mais tarde, as marcas sofrem os efeitos de não haver uma ciência voltada ao desenvolvimento e administração do significado. Quando os negócios se normalizam, não existe bússola para guiar as escolhas inevitáveis ou os pontos decisivos que determinam o futuro de uma marca. Como acompanhar o ritmo dos tempos sem perder a essência da marca? Como sobreviver aos ferozes ataques da concorrência? Como atrair múltiplos segmentos, talvez inúmeras culturas, sem violar o coração do significado da marca? Como vender responsavelmente sem exercer uma influência negativa sobre o cliente ou os tempos? Na ausência dessa ciência ou bússola, desperdiçam-se valiosíssimos e insubstituíveis repositórios de Goodwill, os significados das marcas. Este livro trata da necessidade crítica, e da imensa oportunidade, de criar, preservar, proteger e alimentar o significado das marcas por meio da alavancagem de suas profundas raízes arquetípicas. O primeiro passo é dignificar o processo de administração do significado. Hoje em dia, mesmo nas empresas mais sofisticadas, esse processo, o mais crítico de todos, é deixado ao Deus dará, ao capricho de um diretor de arte ou redator publicitário, ou aos resultados fortuitos de uma sessão qualquer de brainstorming. Devemos ser amistosos e acessíveis ou distanciados e glamourosos. Vemos, com muita frequência, que o desenvolvimento do elemento mais crítico daquilo que nossa marca representa é um processo descuidado ou frívolo. Assim, não é de surpreender que as equipes de marketing vivam reinventando a marca e, ao fazê-lo, diluam ou destruam seu significado. Escrevemos este livro para compartilhar nossa experiência no desenvolvimento e utilização da primeira abordagem sistemática à administração do significado. Nossa colaboração começou com a percepção de que a psicologia arquetípica poderia oferecer uma fonte mais substantiva para a ciência da criação de publicidade eficaz. O que encontramos foi uma verdade muito mais profunda. A psicologia arquetípica ajuda-nos a compreender o significado intrínseco das categorias de produto e, consequentemente, ajuda os profissionais de marketing a criar identidades de marca duradouras que estabelecem o domínio do mercado, evocam nos consumidores o significado e o fixam, e inspiram a lealdade do consumidor. Tudo isso, potencialmente, de maneira socialmente responsável. Estas não são simplesmente ideias utópicas. Carol Pearson passou 30 anos desenvolvendo um referencial psicológico, sólido e confiável, que integra conceitos do sistema psicológico junguiano e de outros sistemas, aplicando-os à liderança e ao desenvolvimento organizacional, bem como ao marketing. Margaret Mark tem uma experiência equivalente, aplicando profundas percepções e construtos humanos ao marketing com clientes, primeiro na Young e Rubicon e agora em sua própria empresa de consultoria. Como resultado, temos certeza de que as abordagens descritas nestas páginas produziram resultados coerentes, sem efeitos colaterais negativos. Nosso sistema já exerceu influência sobre as abordagens mercadológicas de marcas líderes nos ramos de serviços financeiros, refrigerantes, vestuário, salgadinhos, programação de TV, marketing institucional e muitos outros, e já definiu ou redefiniu a identidade das marcas de empresas comerciais e de organizações sem fins lucrativos. O sistema que desenvolvemos, e que compartilhamos com você neste livro, oferece uma estrutura para descrever os arquétipos, a qual já proporcionou poderosas identidades para inúmeras marcas vitoriosas. Usando este sistema, você não precisará se colocar numa situação vulnerável para implementar estratégias de marcas arquetípicas em sua empresa. Em vez disso, você seguirá um método comprovado e teoricamente válido para estabelecer uma identidade de marca para seu produto, seu serviço, sua empresa ou até você mesmo. Ao estudar a base arquetípica das marcas de sucesso, descobrimos que os 12 arquétipos principais se expressavam frequentemente na atividade comercial dos dias de hoje. A figura 1.1 da página 27 do livro dá o nome de cada um dos arquétipos, descreve sua função básica na vida das pessoas e oferece um exemplo de marca líder ou ícone de marca com aquela identidade. Os arquétipos e suas funções básicas na vida das pessoas. Arquétipo do Criador. Ajuda as pessoas a criar algo novo. Exemplo de marcas. William Sonoma. Arquétipo do Prestativo. Ajuda as pessoas a ajudar os outros. Exemplo de marcas. AT&T, Mabel. Arquétipo do Governante. Ajuda as pessoas a exercer o controle. Exemplo de marcas. American Express. Arquétipo do Bobo da Corte. Ajuda as pessoas a se divertirem. Exemplo de marcas. Miller Lite. Arquétipo do Cara Comum. Ajuda as pessoas a estarem bem assim como são. Exemplo de marcas. Wendy's. Arquétipo do Amante. Ajuda as pessoas a encontrar e dar amor. Exemplo de marcas. Hallmark. Arquétipo do Herói. Ajuda as pessoas a agir corajosamente. Exemplo de marcas. Nike. Arquétipo do Fora da Lei. Ajuda as pessoas a quebrar as regras. Exemplo de marcas. Harley Davidson. Arquétipo do Mago.
Ajuda as pessoas a influir na transformação. Exemplo de marcas. Calgon, arquétipo do inocente. Ajuda as pessoas a manter ou renovar a fé. Exemplo de marcas. Ivory, arquétipo do explorador. Ajuda as pessoas a manter a independência. Exemplo de marcas. Levis, arquétipo do sábio. Ajuda as pessoas a compreender o mundo em que vivem. Exemplo de marcas. Oprah's Book Club. O elo perdido, arquétipos e motivação do cliente. Os arquétipos proporcionam o elo perdido entre a motivação do cliente e as vendas do produto. Quase todos os profissionais de marketing sabem que precisam compreender as motivações humanas. Até hoje, porém, não estava disponível qualquer método científico que lhes permitisse ligar as mais profundas motivações dos consumidores com o significado do produto. O elo perdido é a compreensão dos arquétipos. Um produto com identidade arquetípica fala diretamente à matriz psíquica profunda dentro do consumidor, ativando um senso de reconhecimento e significado. As imagens arquetípicas sugerem a realização dos mais básicos desejos e motivações humanos, liberando emoções e anseios profundos. Por que você acha que nosso coração dá pulos, nossa garganta se aperta ou começamos a chorar em certos momentos? Um atleta olímpico ganhando a medalha de ouro, herói, um senhor negro já idoso, na plateia, que se levanta instintivamente quando seu neto é chamado ao palco para receber o diploma universitário, comercial do United Negro College Fund, o triunfo do cara comum, a mãe recebendo o recém-nascido nos braços pela primeira vez, comercial da Johnson & Johnson. Cada uma dessas peças publicitárias foi beber na mesma fonte. Uma explicação psicológica para essas respostas é: ou estamos inconscientemente revivendo momentos críticos da nossa própria vida, por exemplo, a cena da separação no final de ET, evoca nossas experiências de perda, ou estamos prevendo tais momentos. Essas imagens e cenas arquetípicas convidam as pessoas a realizarem suas necessidades e motivações humanas básicas, nos exemplos anteriores, respectivamente, liberdade e identidade, realização e intimidade. Em um mundo ideal, o produto desempenha uma função mediadora entre uma necessidade e sua satisfação. Um sistema que integra a teoria motivacional e a teoria arquetípica. A teoria motivacional pode ser condensada em um foco sobre os 4 principais impulsos humanos, posicionados ao longo de 2 eixos: pertença a grupo versus independência, autorrealização e estabilidade, controle versus risco-mestria. Ver figuras 1.2 e 1.3 da página 28 do livro. Em termos do dia a dia humano, isso significa que a maioria de nós quer muito ser apreciada e pertencer a um grupo. Ao mesmo tempo, também queremos ser individualizados e seguir nosso próprio caminho. Embora ambos esses desejos sejam pulsões humanas profundas e enraizadas, eles nos impelem em direções opostas. O desejo de pertencer nos faz querer agradar os outros e nos amoldar, pelo menos até certo grau. O desejo de individuação nos faz passar algum tempo sozinhos e tomar decisões ou agir de uma maneira que as pessoas mais próximas a nós talvez não compreendam. Do mesmo modo, a maioria das pessoas tem uma necessidade profunda de segurança e estabilidade. Esses desejos são satisfeitos pela rotina, conforto e adesão ao que é testado e garantido. Estamos respondendo a esses desejos quando compramos seguros, permanecemos no emprego por causa do plano de aposentadoria ou tornamos nossas vitaminas religiosamente. No entanto, por mais que muitas pessoas queiram segurança, a maioria delas também é estimulada pela ambição e pelo desejo de exercer a mestria. Se quisermos o êxtase da realização, precisamos correr riscos. Por isso, motivados pelo desejo de deixar nossas pegadas no mundo, adotamos uma posição controversa, abrimos uma empresa ou tentamos outros empreendimentos novos e arriscados. A vida exige uma negociação constante ao longo desses polos. Quando sacrificamos uma ponta de um desses eixos contínuos, em favor da outra ponta, existe na nossa psique a tendência de procurar o equilíbrio. Essa é uma das razões das crises da meia-idade. As pessoas miram da posição de equilíbrio e agora alguma parte delas, que foi reprimida por tempo demasiadamente longo, busca expressão. Nós duas utilizamos em nossos trabalhos anteriores uma grade como a da figura 1.2, com 2 eixos e 4 desejos básicos surgindo independentemente no pensamento de uma pessoa. Ambas descobrimos que nossos clientes compreendiam instintivamente o significado e a importância da grade, porque eles haviam experimentado aquela tensão na própria vida. A grade também proporcionou um rápido teste de diagnóstico para reconhecer a motivação subjacente da missão organizacional dos nossos clientes e a identidade de sua marca. Quando nós duas iniciamos nosso trabalho conjunto, alteramos um pouco os termos a fim de usarmos a mesma linguagem, mas as categorias fundamentais que utilizávamos eram e continuam a ser as mesmas.
Embora ambas víssemos cada um dos desejos já descritas como um forte fator motivacional para a maioria das pessoas dos dias de hoje, inúmeros teorizadores associam alguns dos desejos a diferentes estágios de desenvolvimento. Em seus modos de pensar, algumas motivações são mais fundamentais que outras. Nossas categorias de motivação estão mais próximas dos estágios definidos por Abraham Maslow, Motivation and Personality, 1954, que nos influenciou a ambas profundamente. Maslow é mais conhecido por sua definição da hierarquia de necessidades, que descreve como os desejos humanos evoluem à medida que as necessidades mais primárias são satisfeitas. A tabela da figura 1.3 resume as constatações de Maslow, bem como as dos 3 outros grandes psicólogos motivacionais do século XX. Erik Erikson, que também influenciou nossas ideias sobre o desejo humano, identificou temas de desenvolvimento no ciclo da vida, cuja resolução ajuda as pessoas a formar as principais virtudes do caráter. Robert Kagan, notável psicólogo educacional e professor de Harvard, desenvolveu uma teoria do desenvolvimento da personalidade que equilibra a formação do significado e o desenvolvimento social. Ver The Evolving Cell, 1982. Ken Wilber, o principal teórico no campo da psicologia transpessoal, identificou os estágios do desenvolvimento da consciência à medida que a pessoa evolui da orientação para o ego até as abordagens mais espirituais, transpessoais, ao mundo. A figura 1.3 esboça essas teorias para benefício dos leitores interessados em ligar nossas categorias motivacionais aos modelos de desenvolvimento. Quando o estágio 1 está ausente da tabela em algum modelo, é porque esse estágio focaliza demasiadamente as questões fundamentais da sobrevivência e, portanto, torna-se irrelevante para os comportamentos do consumidor contemporâneo. Os arquétipos fazem a intermediação entre os produtos e a motivação do consumidor porque oferecem uma experiência intangível do significado. A figura 1.4 identifica os arquétipos mais importantes para a satisfação das 4 necessidades humanas básicas. Este livro, O Herói Fora da Lei, mostra que a teoria arquetípica proporciona uma metodologia sólida e comprovada para estabelecer uma identidade de marca memorável e irresistível, capaz de suportar o teste do tempo, cruzar fronteiras de culturas e estilos de vida, além de se traduzir em sucesso duradouro. Arquétipos e motivação. Figura 1.4, página 31 do livro. Arquétipos. Criador, prestativo e governante. Motivação. Estabilidade e controle. Medo do consumidor. Ruína financeira, doença, causa incontrolável. Ajuda o consumidor a sentir-se seguro. Arquétipos. Bobo da corte, cara comum e amante. Motivação. Pertença e prazer. Medo do consumidor. Exílio, orfandade, abandono e ser esmagado. Ajuda o consumidor a ter amor comunidade. Arquétipos. Herói, fora da lei e mago. Motivação. Risco e mestria. Medo do consumidor. Ineficácia, impotência e desamparo. Ajuda o consumidor a realizar-se. Arquétipos. Inocente, explorador e sábio. Motivação. Independência e satisfação. Medo do consumidor. Cair em armadilha, ser traído, vazio. Ajuda o consumidor a encontrar a felicidade. Obrigada por ouvir. Parabéns pela decisão de aumentar seus conhecimentos. Compartilhe esse audiobook com alguém. Tem sempre alguém precisando ouvi-lo. Confira outros audiobooks do canal. Clique na indicação e boa audioleitura. Capítulo 2. Arquétipos. A pulsação das marcas duradouras. Na Grécia e Roma antigas, os arquétipos formavam a base dos mitos, nos quais eram mostrados como deuses e deusas. Essas deidades, juntamente com as de outras culturas antigas, proporcionaram algumas das imagens específicas associadas aos 12 arquétipos descritos neste livro. Embora os atores das histórias titicas de hoje sejam simples mortais, não deuses, os mesmos enredos nos fascinam. Porque o presidente Clinton foi capaz de sobreviver ao escândalo Levinsky. Pense no fascínio dos antigos gregos pelas histórias sobre as escapadas sexuais de Zeus, o governante, e o sofrimento de sua fiel esposa Hera. Do mesmo modo, as escapadas de Clinton, assim como as de Zeus, abalaram o país sem provocar sua queda. Já que ele era percebido como um presidente eficaz, sua fidelidade ao eleitorado era vista como algo mais importante do que sua fidelidade conjugal. O que causa mais surpresa é que a popularidade de Hillary Clinton subiu, pelo menos durante algum tempo, enquanto ela personificava Hera, a esposa fiel e traída. Qualquer que seja seu partido, os presidentes têm sucesso quando sua identidade de marca é clara e coerente. O vovô Ronald Reagan era conhecido como o presidente Teflon, por causa de sua capacidade de manter a popularidade apesar dos escândalos e controvérsias. Por ser um ator, Reagan conhecia a importância da marca.
O mais provável é que ele tenha conscientemente mantido sua identidade arquetípica do prestativo, dando ao país a constante reafirmação de que tudo ficaria bem. Por outro lado, muitos políticos não conseguem ser eleitos ou reeleitos porque nunca estabeleceram uma identidade arquetípica coerente. Por exemplo, o presidente George Bush, homem de ampla experiência no governo, de início se posicionou como o governante sábio, mas quando se candidatou à reeleição, ele vacilou entre o guerreiro e o órfão e perdeu a corrida pelo segundo mandato. Esses mesmos padrões se aplicam às corporações. A Apple cometeu muitos graves erros empresariais, mas sempre acabou se salvando por causa da grande lealdade de seus clientes, que tendem a amar a empresa em qualquer circunstância. O lema da Apple, pense diferente, seu logotipo da maçã com uma dentada, sugerindo a desobediência de Adão e Eva, que comeram o fruto da árvore do conhecimento, sua reputação de empresa inovadora, cada um desses fatores evoca o arquétipo do fora da lei construtivo e independente. Por outro lado, a identidade da Microsoft tornou-se sinônimo da persona de Bill Gates, o governante histérico que vagueia no lado sombrio do ditador e se arrisca a perder o apoio do público. O produto como acessório no drama arquetípico. Quando os arquétipos são ativos, eles evocam sentimentos profundos. Às vezes, esses sentimentos têm uma ressonância espiritual nas nossas tradições religiosas. Os alimentos frequentemente ganham significação luminosa, por exemplo, o pão e o vinho da comunhão cristã ou o carneiro do seder judaico. De uma maneira laica, mais cotidiana, os alimentos acumulam significados culturais simbólicos. Nos Estados Unidos, por exemplo, é uma tradição servir peru no feriado do Dia de Ação de Graças. Essa prática é tão influente que a presença ou ausência do peru determina a sensação do feriado. Em um nível mais profundo, o peru enquanto símbolo cultural é uma das muitas expressões do arquétipo da cornucópia, ou chifre da abundância, que aparece nas celebrações de colheitas no mundo todo. Do mesmo modo, linhas de produtos inteiras podem ganhar um significado que lhes dá poder simbólico sobre todos os aspectos da nossa vida. Um convite indicando black tie significa que a ocasião é importante. Champanhe diz que estamos celebrando. A aliança de ouro costumava significar casamento, mas uma bem-sucedida campanha publicitária ajudou a reforçar as convenções sociais, de modo que agora um diamante é para sempre. Algumas linhas de produtos também são ótimas como presentes em certas circunstâncias, porque servem como acessórios na história em que alguém está entrando, uma caneta para o garoto em seu bar mitzvah, uma pasta 007 na formatura em administração, um carro para o jovem que atinge a maioridade, um eletrodoméstico para os recém-casados. Comprar uma caixa de tacos semi-prontos para uma criança indica que ela já tem competência para preparar a própria comida, mesmo quando papai e mamãe estão ocupados. O efeito Pinóquio. Quando você entende o poder arquetípico potencial de seu produto, o marketing se torna bem mais simples, mais gratificante e mais digno de respeito. A administração do significado trata da venda de produtos, mas também da venda de significado com integridade. Se as empresas cumprem suas promessas de significado no mesmo grau em que oferecem produtos de qualidade, elas ajudam os clientes de duas maneiras: 1. Oferecendo um produto ou serviço funcional, e 2. Ajudando as pessoas a experimentar o significado na vida cotidiana. Se as empresas não fazem isso, é improvável que atraiam lealdade à marca. Os arquétipos enobrecem a vida ao enfatizar seu significado. Por exemplo, uma pessoa se sente atraída por outra sem vivenciar o significado, mas no momento em que ambas se conectam à história de amor, o arquétipo do amante é evocado e o mundo se enche de vida. Do mesmo modo, você pode se divertir numa viagem cruzando o país. Mas se você faz essa viagem para encontrar seu pai desaparecido há muitos anos, ou para descobrir a alma de seu país, para se autoconhecer ou em busca de fortuna, o arquétipo do peregrino ou explorador é ativado e a experiência se torna plena de significado. De certo modo, o significado arquetípico é aquilo que torna as marcas vivas para as pessoas. Pense em histórias como Pinóquio ou The Velvet Rabbit, nas quais um objeto inanimado ganha vida. Os arquétipos são o pulso de uma marca, porque transmitem um significado que faz os clientes se relacionarem com um produto como se este fosse realmente vivo. Os clientes têm uma relação com ele. Os clientes se interessam por ele. Uma expressão da intimidade que se desenvolve entre os clientes e as marcas arquetípicas é a maneira pela qual os usuários tendem a dar apelidos a essas marcas, indicando uma relação especial, mais íntima, tal como a que mantém com amigos e familiares. A Coca-Cola vem sendo chamada de Coke há muito tempo, a Budweiser, de Bud, o McDonald's, Mickey DS, o sedã Volkswagen é o Fusca, e assim por diante. A verdadeira propriedade emocional da marca se torna ambígua. Os clientes afirmam seus direitos ao significado das marcas com a fúria que expressaram diante da nova Coca-Cola ou insistindo para que novas encenações de clássicos bem amados, como O Mágico de Oz ou Uma História de Natal,
permaneçam absolutamente fiéis às versões originais. Não mexam nisso, dizem eles com todas as palavras. Isso faz parte da minha vida, das minhas lembranças, da minha história, e vocês não têm o direito de mudar uma vírgula. Alguns produtos tiveram sucesso fácil nesse aspecto porque um significado claro, verificável e viável está intrínseco em sua função. Harvard, Yale, o MIT e outras universidades de elite geralmente vendem o sábio, prometendo implicitamente que você, se for estudar lá, aprenderá mais, pensará com mais clareza e será mais inteligente do que antes. Usando a linguagem arquetípica, eis o que dizem essas escolas: você terá despertado o sábio interior no momento em que se formar aqui. Significado intangível e resultados tangíveis estão tão interligados que você, para fracassar, precisará destruir a capacidade de ensino da instituição, recusando-se a estudar, colando nas provas, etc. Talvez seja menos óbvio que produtos mais cotidianos, como detergente de cozinha ou queijo, possam cumprir a promessa arquetípica de sua mensagem. Porém, em todas as categorias, as marcas que ganharam vida para os consumidores podem fazer coisas que você não esperaria de algum objeto inanimado, sem coração. Porque os pesquisadores da área médica sempre montam grupos de controle para se proteger do efeito placebo. Porque o estado do paciente pode melhorar simplesmente devido à sua crença no comprimido ou no médico. Os pesquisadores precisam se assegurar de que é a droga em teste que realmente produz a cura. Do mesmo modo, todos nós precisamos desenvolver produtos que realmente cumpram aquilo que prometem. Mas na arena do significado, o efeito placebo é importante porque o próprio significado pode ter um efeito positivo sobre o consumidor. Por exemplo, a mulher compra um vestido novo e se sente linda, uma deusa. O homem, ou mulher, que quer impressionar os outros puxa seu cartão American Express, paga a conta e se sente um rei, ou rainha. Depois de uma experiência que contamina a psique ou viola as emoções, muitas pessoas tomam um banho de chuveiro, como se a água pudesse literalmente limpar os sentimentos assim como limpa a sujeira. Outras pessoas tomam uma ducha apenas para limpar as preocupações do dia. Embora sabendo, racionalmente, que a água limpa apenas a pele, o fato é que o significado emocional que elas dão a essa prática transforma uma experiência comum em um ritual que purifica o corpo e a alma. Se elas tiverem incorporado na alma o significado de renovação e pureza do sabonete Ivory, a marca assumirá uma função mediadora no processo, ajudando-as a se sentirem limpas em termos espirituais e emocionais, bem como físicos. Esse é o efeito placebo em seu disfarce positivo. Em vez de eliminar o efeito placebo, os profissionais de marketing deveriam compreendê-lo para ser capazes de usar o poder da crença não só para vender produtos, mas também para ajudar as pessoas e assim forçar a lealdade à marca. O ponto importante aqui é que o significado arquetípico, quer seja experimentado consciente ou inconscientemente, aciona esse efeito placebo. O significado arquetípico como condutor do desenvolvimento do produto. Alavancar o significado arquetípico não é apenas anexar indiscriminadamente um significado a um produto. Embora seja verdade que o significado arquetípico desempenha um papel na diferenciação das marcas comerciais, esse não é seu melhor uso nem seu uso mais elevado. As marcas que se tornam realmente icônicas são arquetípicas dos pés à cabeça. Talvez um dos melhores exemplos contemporâneos seja o sedã Volkswagen, o Fusca, tanto no começo de sua vida quanto em sua reencarnação recente. A contracultura dos anos 60 gerou para si mesma um interessante dilema. Os carros, especialmente os salões sobre rodas da geração anterior, representavam tudo aquilo que os jovens dos anos 60 rejeitavam: excesso de conforto, exibição ostensiva de status e tremendo desperdício de combustível. Mas os jovens davam valor à mobilidade, pegar carona não resolvia totalmente o problema. A resposta veio na forma de um carrinho chamado Bug, Besouro, o sedã duas portas da Volkswagen que atendia plenamente aos princípios do inocente. O carro era inacreditavelmente pequeno pelos padrões vigentes de Detroit e suas linhas bem arredondadas o tornavam fofinho. Não tinha acessórios ou qualquer tipo de ornamentos excessivos. Uma maravilha no quesito economia de combustível. Barato na compra, fácil de consertar e parecia capaz de andar para sempre. Seu estilo nunca mudava. A brilhante campanha de propaganda de Bilderbach posicionou o novo anticarro de uma maneira que capturava seu espírito singular. Seus comerciais inteligentes e bem-humorados, vencedores de diversos prêmios, mostravam o inocente besouro batendo os grandes bebedores de gasolina, o pequeno Davi levando a melhor sobre o gigante Golias. Hoje, vemos a muito bem-sucedida versão reencarnada do Bug e sorrimos.
Não sabemos exatamente porquê, mas sentimos que seria realmente ótimo ter e dirigir um Fusca. Por alguma razão inexplicável, sentimos-nos atraídos por suas cores luminosas e arrojadas, semelhantes às dos brinquedos que conhecemos no jardim de infância. Enquanto consumidores, aquilo que intuímos, mas não conseguimos expressar, é o prazer de ver que o inocente ressuscitou de maneira tão inteligente. Como poderemos comparar essa expressão sincera de um arquétipo relevante, e em seu tempo altamente diferenciado, com a expressão de um produto inadequado sobre o qual simplesmente se fraudou uma identidade arquetípica? As respostas estão nos anais da história do marketing. As melhores marcas arquetípicas são, em primeiro lugar e acima de tudo, produtos arquetípicos, criados para atender e incorporar necessidades humanas fundamentais. A análise quantitativa apoia a base arquetípica das marcas vitoriosas. Nossos primeiros exames das marcas mais bem-sucedidas do mundo nos convenceram de que o significado delas era qualitativamente diferente do das marcas comuns. Seu significado expressava arquétipos universais e atemporais. Mas, embora nossas observações parecessem indiscutíveis, também sabíamos quanto estava em jogo para nossos clientes. Queríamos um teste objetivo, quantitativo, da nossa teoria, embasado em dados reais. Felizmente, a Young e Rubicon compartilhavam o mesmo interesse e tinham um potente banco de dados que poderia ser usado para estudar a teoria. Primeiro como vice-presidente executiva e depois como consultora da Young e Rubicon, Margaret Mark tinha acesso ao Brand Asset Evaluator, BAV, da empresa, o mais profundo e abrangente estudo de marcas do mundo. Composto de 75 pesquisas realizadas em 33 países, o BAV permite que a Young e Rubicon estude continuamente as atitudes do consumidor diante de mais de 13 mil marcas. Para analisar plenamente a posição de cada marca, o modelo Brand Asset a avalia dentro do contexto de um abrangente cenário de marca cultural que cobre pelo menos 100 categorias de produtos e utiliza mais de 55 medidas por marca. Mais de 120 mil consumidores foram entrevistados até hoje para esse estudo. Trabalhando com Ed Lebar e Paul Fox, do grupo Brand Asset da Young e Rubicon, Margaret desenvolveu um sistema algorítmico para determinar até que ponto as percepções da marca, por parte dos consumidores, se alinham com a identidade arquetípica. Determinaram-se pesos para cerca de 48 atributos descritivos incluídos no BAV: cumpridor, desigual, fácil, autêntico, ousado, etc. As pontuações dos consumidores são normalizadas dentro das marcas e entre elas, e cada marca recebe uma pontuação de distribuição cumulativa em cada arquétipo. Desse modo, pode-se determinar se uma marca está fortemente associada a algum arquétipo e, em caso positivo, qual sua identidade arquetípica primária, secundária, e assim por diante. Pontuação dos arquétipos. No gráfico da página 40 no livro, os arquétipos são graduados como segue: as pontuações são normalizadas dentro das marcas e entre elas. Cada marca recebe uma pontuação de distribuição cumulativa para cada arquétipo, o percentil que a liga ao arquétipo do cenário da marca total. Em uma análise real, as pontuações seriam preenchidas no seguinte gráfico de amostra, da categoria aluguel de carros. Depois que as marcas são classificadas por arquétipo, a amplitude e extensão do BAV permitem explorações por uma ampla base de consumidores e cenário da marca, possibilitando o exame de múltiplas indústrias, segmentos de consumidor e tipos de marcas. Margaret, Lebar e Fox começaram a elaborar hipóteses sobre a identidade arquetípica das marcas e depois testaram essas hipóteses contra o banco de dados. Os resultados foram sempre esclarecedores e o algoritmo parecia classificar as marcas adequadamente, sugerindo que as hipóteses tinham bastante validez. Por exemplo, os dados mostraram que os consumidores viam a Coca-Cola como uma marca inocente, o que ajudava a explicar muitas coisas, tais como até que ponto o comercial dos simpáticos e brincalhões ursos polares tinha agradado quando tantos outros fracassaram, durante uma exploração explosiva de alternativas criativas. Também ajudou a esclarecer por que os sucessos anteriores incluíram expressões otimistas de solidariedade e amor, como Mean Joe Green e Quero Ensinar o Mundo a Cantar. Cada comercial, à sua maneira e em seu tempo, havia expressado o desejo do inocente fazer do mundo um lugar melhor e mais feliz. Os dados ajudaram a explicar por que a garrafa original é tão importante para a identidade da marca, como ocorre com a Coca-Cola original. A fracassada campanha da nova Coca-Cola demonstrou que substituir o inocente é uma violação ou traição da confiança, muito maior do que outros tipos de substituição. Por outro lado, os dados mostraram que os consumidores viam a Pepsi como o bobo da corte, uma identidade que esclareceu por que essa marca pode ser mutável ao longo do tempo e por que ela sempre se sai bem quando usa o bom humor para zombar da santarrona Coca-Cola.
Como o BAV é um estudo longitudinal conduzido ao longo de um período extenso de tempo, também fomos capazes de estudar a evolução das identidades arquetípicas das marcas, para melhor ou para pior. Por exemplo, realizamos no BAV uma análise dos arquétipos para tentar diagnosticar por que uma marca líder no setor de vestuário estava perdendo tanto as vendas quanto sua proeminência cultural. Os dados revelaram que, ainda em 1997, a marca era vista, de modo forte e consistente, como um herói por todos os grupos etários de 15 aos acima de 50, conforme mostra a tabela de dados na página 41. Apenas 2 anos mais tarde, a identidade herói da marca caíra em um único grupo, infelizmente, o grupo mais importante em termos de aprovação cultural atual e vitalidade futura. Os adolescentes. Os números de 1999 são mostrados na tabela da página 41. A equipe da Young e Rubicon concluiu que a marca precisava resgatar sua forte e competente imagem heróica e interpretá-la para uma nova geração. Embora os estudos de caso sejam sempre dramáticos e esclarecedores, o teste mais poderoso da teoria arquetípica precisaria ir além da simples classificação de qualquer marca individual. Em vez disso, teria de explorar os padrões mais amplos do funcionamento das marcas arquetípicas e seu efeito sobre os múltiplos critérios do sucesso. Foi com esse propósito que os analistas da Young e Rubicon descobriram que a força da associação de uma marca a um arquétipo tem diferença significativa em pelo menos um indicador fundamental do verdadeiro valor econômico: a avaliação do ativo. Os pesquisadores do BAV estavam trabalhando com alguns conceitos pioneiros de desempenho econômico desenvolvidos pela Stern Stewart, um escritório de consultoria financeira altamente respeitado. Suas análises mostraram que as marcas associadas a identidades arquetípicas influenciavam, positiva e profundamente, a avaliação do ativo real de suas empresas. As medidas envolvidas são o valor de mercado agregado, Market Value Added igual MVA, e o valor econômico agregado, Economic Value Added EVA. O MVA mede quanto valor uma empresa adicionou ao investimento de seus acionistas, ou dele subtraiu. Em outras palavras, o MVA mede a expectativa dos investidores, se eles esperam que os lucros futuros da empresa sejam maiores ou menores que o custo do capital. Um MVA crescente indica que a empresa está produzindo, ou provavelmente produzirá, taxas de retorno mais elevadas do que o custo do capital. Um MVA decrescente mostra que a empresa ficou aquém das expectativas ou comprometeu capital em novos investimentos que, na visão do mercado, não são justificados. O EVA é a medida de desempenho financeiro que mais se aproxima de capturar o verdadeiro lucro econômico de um empreendimento e é a medida mais diretamente ligada à criação da riqueza dos acionistas ao longo do tempo. O EVA é uma estimativa do lucro líquido operacional, menos um encargo apropriado pelos custos de oportunidade de todo o capital investido no empreendimento. Nesse sentido, o EVA reflete o lucro econômico real ou a quantia pela qual os rendimentos excedem ou ficam abaixo da taxa mínima de retorno exigido que os acionistas e os investidores poderiam obter investindo em outros papéis negociáveis de risco comparável. Uma mudança positiva no EVA reflete o progresso interno da empresa na criação de valor real. Essas medidas têm importância crítica porque, embora a maioria das empresas pareça lucrativa uma mudança positiva no EVA reflete o progresso interno da empresa na criação de valor real. Essas medidas têm importância crítica porque, embora a maioria das empresas pareça lucrativa nos padrões contábeis convencionais, muitas delas na verdade não o são, como disse Peter Drucker em um artigo da Harvard Business Review, até que um negócio apresente um lucro maior que seu custo de capital, ela opera no vermelho. Não importa o fato de que ela paga impostos como se tivesse um lucro genuíno, o empreendimento ainda retorna menos para a economia do que devora em recursos. Até então, ela não cria riqueza, ela a destrói. A análise da Young e Rubicon estudou mudanças no EVA e no MVA, de 1993 a 1999, de um conjunto de 50 marcas bem conhecidas e altamente respeitadas, como American Express, American Greetings, Fruit of the Loom, Disney, Kodak, Sears, Heinz, Harley-Davidson e The Gap. A relação de mudanças nesses indicadores financeiros fundamentais foi traçada entre dois conjuntos de marcas, aquelas com identidades arquetípicas fortemente definidas, cujo arquétipo secundário mais próximo estava 10% ou mais abaixo do principal, e um conjunto confuso de marcas, cujo arquétipo secundário estava dentro desse limite de 10%. Cada conjunto continha igual número de marcas. A análise mostrou que o MVA das marcas fortemente alinhadas com um único arquétipo cresceu 97% a mais do que o MVA das marcas confusas. Mostrou também, no período de 6 anos coberto pelos estudos, que o EVA das marcas fortemente alinhadas cresceu a uma taxa 66% maior que o EVA das marcas fracamente alinhadas.
Claro que os pesquisadores, acreditando no projeto, sentiram-se imensamente gratificados, mas não surpresos, pelos resultados. Mas a implicação desses achados era impressionante. As identidades que conseguem atingir um sentimento humano essencial afetam as medidas de sucesso econômico mais fundamentais. E talvez ainda mais impressionante é aquilo que os dados revelam sobre a importância de um único arquétipo coerente para determinar com sucesso a identidade e influenciar o desempenho. Os arquétipos desafiam a prática de criar a identidade da marca pegando algumas características da coluna A e algumas da coluna B. Em vez disso, as antigas matrizes psíquicas são conceitos integrais e completos, que exigem plena percepção e colocação. Sabemos agora que as marcas que expressam coerentemente um arquétipo apropriado impelem a lucratividade e o sucesso de modo real e sustentável. E, numa cadeia muito positiva de causalidade, elas podem fazer isso sem qualquer custo para o consumidor ou a cultura. Na verdade, tais marcas se dirigem a profundas e arraigadas necessidades humanas. O estudo da Young e Rubicard demonstra, sem sombra de dúvida, a importância mercadológica de compreender e manter uma identidade arquetípica como ativo empresarial básico. Como os arquétipos afetam a consciência. Não só produtos e serviços convencionais, como também superestrelas, filmes e figuras públicas alcançaram sucesso excepcional quando mergulharam em território arquetípico. Na verdade, qualquer um que associe significado a um produto já terá entrado em solo arquetípico. O problema é que a maioria dos profissionais de marketing não foi treinada para compreender a dimensão arquetípica. O resultado é que eles brincam com um material poderoso sem compreendê-lo plenamente. Porém, criar uma identidade, nutri-la e administrar são tarefas que precisam se tornar um processo deliberado e baseado na visão intuitiva. Para usar esta teoria, é essencial compreender o que é e o que faz um arquétipo. Uma maneira de começar é examinando os grandes padrões históricos que vemos repetidos na literatura e no cinema. Um desses cenários envolveria um encontro sexual, outro seria sobre a subida da escada empresarial, outro ainda começaria com o personagem faltando ao trabalho para ir à praia. Tenham ou não mérito literário essas histórias e as fantasias sobre as quais elas se baseiam, você pode reconhecer facilmente a estrutura de seus enredos como variações respectivas de a história de amor romântica, a fábula de mendigo a milionário ou o escapismo do quero fugir disso tudo. Enquanto Freud acreditava que nossas fantasias resultavam somente de nossas experiências e condicionamentos, Jung observou que as fantasias são bastante previsíveis, seguindo padrões narrativos bem conhecidos. Na percepção de Jung, todos os seres humanos compartilham uma herança psíquica que subverte as diferenças aparentes de tempo, espaço e cultura. Uma medida da profundidade com que esses mitos expressam preocupações humanas elementares é o quanto eles são atemporais e universais. Os mitólogos e os antropólogos veem os mesmos temas, situações e histórias sendo representados sempre e sempre, ao longo dos tempos e em todo o globo. Talvez a razão subjacente da durabilidade dos arquétipos seja que eles, em essência, refletem nossas realidades e lutas interiores. Variam os detalhes externos, mas a jornada essencial é sempre a mesma. Joseph Campbell e outros estudiosos da mitologia defendem a ideia de que os vários mitos e arquétipos encontrados no mundo todo são basicamente expressões do drama íntimo do ser humano. Podemos entendê-los como diferentes expressões do impulso eterno para encontrar um significado humano no mistério da criação. Nós os reconhecemos porque fomos programados para fazê-lo. Se você dispõe de poucos segundos para transmitir sua mensagem, como no comercial de TV, no prospecto publicitário ou na página da internet, você atingirá seu objetivo mais eficazmente se sua mensagem utilizar as histórias que todos nós já conhecemos. Na visão de Jung, Campbell e outros, nascemos com uma ressonância instintiva a essas histórias arquetípicas, por causa das muitas configurações da nossa mente. Portanto, o significado de um produto pode ser rapidamente comunicado pela simples evocação de uma história ou de um conceito que produz, em quem o vê, o reconhecimento instintivo de alguma verdade fundamental e identificável. Os arquétipos são o software da psique. Um ou outro programa arquetípico está ativado e envolvido o tempo todo. Por exemplo, algumas pessoas vivem constantemente sob a perspectiva do explorador, não levante cercas à minha volta, ou do governante, siga minhas regras, ou rua. Tais arquétipos podem ser vistos como o modo default desses indivíduos, assim como um programa de correio eletrônico ou um processador de texto é o modo default do nosso computador. As marcas que estão associadas a cada um desses arquétipos parecerão perfeitas e confortáveis às pessoas que os expressam. De um modo muito interessante, essas marcas emprestam significado às suas vidas. Imagine um computador que vem com um pacote de aplicativos. Você não consegue abrir e aprender todos eles de imediato. Assim como o software, os arquétipos permanecem adormecidos no inconsciente até serem abertos ou despertados.
Assim como o software nos ajuda a fazer coisas como escrever um livro, criar uma planilha analítica ou produzir transparências, os arquétipos nos ajudam a encontrar realização pessoal e desenvolver nosso potencial. Por exemplo, se o herói em nós é despertado, aprendemos a buscar a coragem de lutar pelo bem dos outros e de nós mesmos. Às vezes, os arquétipos vêm à tona porque estamos em certa fase da vida que os evoca. A criança se torna um adolescente e subitamente experimenta a necessidade do explorador de ser diferente, afastar-se dos pais e conhecer o mundo lá fora. Mas as potencialidades adormecidas talvez não sejam experimentadas até que um acontecimento ou imagem do mundo externo as desperte. Por exemplo, o apelo do levar vantagem, existente na consciência narcisista do explorador dos anos 1980 e parte dos 90 enfraqueceu, quando as pessoas responderam com forte emoção aos exemplos de altruísmo da princesa Diana e de Madre Teresa. Ambas morreram exatamente quando o arquétipo do prestativo ganhava vida nova na cultura em geral. Mesmo que um jovem esteja pronto para a aventura, esse desejo talvez permaneça latente até ser acionado pela propaganda de um carro, um avião ou uma motocicleta. Logo ele compra um veículo que lhe servirá como alazão de confiança nas suas aventuras. Encontrar as imagens arquetípicas no ambiente externo, na literatura, artes, cinema, TV ou propaganda tende, com o tempo, a passar um arquétipo da dormência para a ação. As imagens arquetípicas na propaganda despertam histórias arquetípicas, do mesmo modo que clicar um ícone na tela do computador abre um programa. Claro que são imensas e aterradoras as implicações sociais da comunicação comercial que desperta arquétipos adormecidos. Contudo, não temos um caminho responsável para evitar as armadilhas potenciais desse processo, exceto sabendo o que estamos fazendo e por quê. Toda pessoa envolvida na administração do significado já está operando no nível arquetípico e afetando a consciência dos indivíduos e da nossa época. É melhor fazer isso com cautela, com integridade e, acima de tudo, com conhecimento do terreno arquetípico. Nossa previsão é de que, daqui a alguns anos, parecerá tão irresponsável praticar a administração do significado sem conhecimento arquetípico, como parece hoje praticar a medicina sem compreender a anatomia. Embora certamente seja menos monstruoso matar uma marca do que uma pessoa, não é desejável fazê-lo, e a incompetência pode calar as pulsações até mesmo da melhor marca. Além disso, o significado de um produto não pode ser vendido sem que nossas ações afetem a consciência coletiva da nossa época. Se queremos reforçar certos padrões de significado numa audiência maciça, devemos pelo menos saber qual impacto estamos causando. A etiqueta de alerta. Antes de continuarmos, é importante alertar o leitor. Os arquétipos são forças poderosas na psique coletiva e na psique individual. Conforme mostraram o J. Simpson e o presidente Clinton, quando os arquétipos estão ativos em uma pessoa, podem empurrá-la para uma história desagradável ou mesmo trágica com tanta facilidade quanto levam à história feliz. Quando você utiliza a dimensão arquetípica deliberadamente ou por acaso, essas energias se ativam em você e à sua volta. Se serão ou não expressadas de maneira moral e saudável, dependerá da consciência da pessoa, ou empresa, que as evoca. Quanto mais você souber sobre os arquétipos, mais eles servirão, falando em termos metafóricos, como seus aliados. Ao ser capaz de dar nome a um arquétipo,